Graça e paz, pessoal. Boa noite a você. Seja bem-vindo a mais um programa da Igreja Adventista da Promessa, aqui em Brasília, no coração do Brasil. E hoje, como terça-feira passada, diferença, nós estamos em um novo cenário, fazendo novos testes, novas possibilidades, para gerar um conteúdo que vai abençoar você. Então, fica ligado, Promessista DRF, nas redes sociais, compartilha esse link, já curte aqui, cara, comenta esse link aqui. E fala o que você espera para esse programa, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida que vai te encorajar a imitar a Cristo. Fica ligado. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui de volta. Está sendo uma bênção essa nova temporada. Eu creio que se você tem acompanhado aí outros programas, o podcast que a gente fez de abertura, você pode verificar aí outros links do nosso canal, que vai te abençoar bastante, cara. Tem um conteúdo aí com o pessoal da mídia, que foi na realidade deu o pontapé do nosso retorno, falando sobre as dicas, sobre o cenário, iluminação, equipamento. Como também na terça passada, uma palavra que foi abençoada, falando sobre a vida de Moisés, que sozinho é pesado demais. Então, fica ligado que hoje mais uma palavra, o título da palavra de hoje de Deus para a tua vida é um convite a você. Está lá em Isaías 55, é um convite ao sedento. Então, que você possa ser uma pessoa que atenda esse convite de Deus para a sua vida. Fica ligado que eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Então vamos de louvor, vamos ouvir um louvor e que esse louvor possa falar no teu coração, possa te preparar para receber essa palavra. E não se esquece de você compartilhar o link com a pessoa que você ama, tá bom? Então fica ligado com a gente aqui, que hoje o programa mais uma vez vai te encorajar em nome de Jesus. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chama, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou,
sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração. Cravos nos pés e mãos marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamo. Fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Veio morrer pra ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Veio morrer pra ser o nosso Salvador. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. E aí, você curtiu o louvor? Você gostou desse louvor? Abençoou a tua vida? Cara, fica ligado com a gente. Eu quero desejar aqui dar um alô a vocês, agradecer o meu muito obrigado a você que está ligado com a gente. Toda a nossa igreja aqui no Distrito Federal, você que está ligado de fora do estado aqui, de fora do Distrito Federal, de fora de Brasília, ou nas regiões aqui presentes. Você está de outro lado aí, seja no trabalho, seja, enfim, na sua casa. Mas é muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Então quero te agradecer pelo carinho de sempre, por estar contemplando aqui e ficar grudadinho com a gente. É muito bom ter vocês conosco aqui na nossa casa, tá bom? Então que Deus possa abençoar você mais um louvor para preparar teu coração e que você fique ligado com a gente, porque em seguida nós iniciaremos aqui a palavra de Deus, a qual vai ser encorajadora para você, em nome de Jesus. Um convite ao sedento. Que esse convite possa chegar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus, e te saciar para a glória de Deus. Fica ligado. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que
e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. É isso aí, pessoal. Nós estamos de volta e eu quero orar com você nesse momento que nós ouviremos a palavra de Deus. Se você puder, feche os teus olhos onde você está, para um pouquinho e pensa sobre o que Deus tem a falar com você. Você pode dizer aí do teu coração: Senhor, fala comigo. Usa a vida aqui do pastor para poder abençoar você. Usa a tua palavra, tá bom? Então faz isso comigo. Se você puder, do outro lado, oremos. Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade da gente estar junto mais uma vez, mais uma terça-feira. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Tu conheces, sabe a nossa necessidade, tu sabe como está o meu irmão que está aí na sua casa,
como ele recebeu essa transmissão no seu celular, ou reunido na sua casa com a sua família, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que estará nos ouvindo, que possa alimentar a sua fé, Senhor, que possa ser nutrida, alcançada pelo Senhor, e que o Senhor se agrade de nós nesse momento, e que a tua palavra possa ser um fortalecimento, Senhor, para a nossa vida, possa ser encorajadora, que o Senhor fale conosco conforme tu quer, me coloque em teus braços, e que o Senhor use minha vida para louvor da glória do Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, que possamos ser saciados por ti nessa noite, no nome de Jesus. Pai, perdoa-nos, ó Deus, nos permita que possamos chegar e ser alcançados pela tua misericórdia e teu perdão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, que está no livro de Isaías, um livro profético, 55. Eu quero ler com você aqui alguns versículos. Você pode me acompanhar. Isaías 55, se tiver aí com a Bíblia na mão, no celular, faz isso, acompanha, para a gente poder estudar aqui a palavra de Deus juntos, ter uma boa reflexão nessa noite que vai te abençoar. Isaías 55, a partir do versículo 1, nos diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho mau e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fizeram-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Com essas palavras, irmãos, eu compartilho a palavra de Deus com a sua vida, cujo título é Um Convite ao Sedento, em Isaías 55. E falar sobre o livro de Isaías é você lembrar que Isaías tem tudo a ver com justiça, misericórdia, com perdão de Deus diante do pecado, diante do declínio do povo nesse período. A gente percebe que durante os relatos históricos registrados nesse livro, por volta do ano 700 a.C., Isaías escreveu e narrou essas profecias vindo da parte de Deus, inclusive elas futuras, inclusive messiânicas também, apontando para o próprio Cristo, que viria lá na frente, cumprindo essas promessas, e umas até futuras, além do Cristo. E o fato que Isaías teve um período, a qual a gente observa
Ele foi um porta-voz e trouxe relatos como esse, maravilhosos para o seu tempo, que a gente observa exatamente um convite ao pecador, um convite ao que está caído, porque nesse período o povo de Judá, que estavam divididos entre o reino norte e o reino sul, o povo de Judá, o povo de Israel, eles estavam em momentos de acertos, né, durante o período de reinado, de monarquia, também estavam vivendo períodos de declínios, pecado, precisavam voltar para Deus. Então essa palavra, inclusive o nome Isaías, significa o Senhor é a salvação. É uma palavra de Deus a qual Deus deseja salvar aquele que está perdido, ou seja, um convite para aquele que é pecador, um convite para qual aquele que se sente caído e precisa voltar para Deus, precisa ter forças para manter uma vida aí sob o cuidado divino. Então é com essas palavras que eu quero trazer para você essa mensagem nessa noite, um convite ao sedento. O livro de Isaías, irmãos, nesse período, traz para a gente algo da parte de Deus muito precioso, se a gente parar para observar. Porque como é que pode um Deus, com a sua grandiosidade, sua majestade, querer se relacionar conosco, querer se revelar a nós, querer se aproximar da gente, querer o nosso bem diante do nosso lado pecaminoso, do nosso lado caído? Como é que pode um Deus tão santo querer amar uma pessoa tão pecadora, por exemplo, como eu, como você que está aí nos assistindo? Isso significa que Deus e a salvação tem tudo a ver com a pessoa do que vem do alto, tudo a ver com aquilo que é divino, ou seja, vem dele, não vem de nós. Ele é o grande salvador por excelência, né? A missão nasceu no coração dele, em busca do pecador, desde o primeiro pecado. E a gente observa aqui, e eu quero compartilhar com vocês, o que sucedeu desde o tempo de Isaías, e também em caráter profético, também a respeito do Cristo, sobre esse convite. O que é que tem a ver com Jesus esse convite? De sermos saciados em Deus, ou seja, no próprio Cristo. O que é que tem a ver de vir a Jesus? E o que é que Deus tem para nos oferecer diante do nosso estado, que a gente busca sempre alguma coisa para suprir, às vezes, aquele vazio que está dentro de nós. Se você bem parar para prestar atenção, você vai lembrar que o ser humano, você mesmo talvez está nos assistindo, ou talvez você que de repente é a primeira vez que está aqui nos contemplando, a gente é comum, seja você ou uma pessoa que você conhece, ou você olhar para o seu lado e as pessoas estarem buscando algo para preencher a si mesmo, algo que venha saciar uma sede que está no seu interior. Então, o melhor remédio, vamos dizer assim, a melhor solução para essa sequidão interior, para esse deserto interior que de repente você pode estar passando, se chama exatamente um preenchimento divino, que só Ele pode saciar, só Ele pode matar nossa sede, só Ele pode nos preencher com a sua presença e por meio dessa palavra. Então, só um Deus que nos ama, que pode vir ao nosso encontro, que pode nos amar dessa forma, pode nos abençoar dessa maneira, vindo ao nosso encontro. Talvez você tenha buscado aí meios e pessoas que você tem, ou formas, objetos, alguma coisa para preencher, bens, mas não saciou. Não é à toa que você continua procurando, mas não chegou no seu limite. Continua e nunca para, porque não supriu o suficiente o que está dentro de você. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, que em Deus você pode ser suprido. Em Deus você pode ser preenchido. E é com isso que eu quero trazer a você a leitura de Isaías 55 e compartilhar algumas lições que são importantes para você nessa noite. Um convite ao sedento, um convite a você que está com sede, precisando experimentar da água de Deus, da presença de Deus. Em primeiro lugar, como é que a gente resolve o problema da nossa sede, do que está dentro de nós, da nossa sede espiritual, de questionamentos da alma, de perguntas que a gente não tem respostas, do que a gente passa nesse sistema terreno? Em primeiro lugar, está no versículo de 1 até o versículo 2.
A gente resolve o problema da sede, irmãos, vindo a Deus. Você já veio a Deus? Você já buscou a Deus? Observa o que diz o versículo 1, Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Olha que interessante, irmãos. O convite de Deus para nós, se você observar no versículo 1, tem 4 ações verbais dizendo venham, venham. Estou na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, e é um convite dizendo venham todos. Ou seja, a graça e esse favor de Deus para te alcançar e tirar você dessa sede, saciar a tua sede, é para todos vocês, para todos nós. Não era só para o tempo ali de Judá e o reino de Israel, o reino norte e o reino sul, era para uma geração futura, era para alcançar a minha, você também. Você hoje que está sedento, você pode vir a Deus, você pode ser preenchido por Deus. Não existe exceção, irmãos, é para todos vocês que querem vir a Deus, vir às águas. Observe que não tem nada melhor do que a gente, quando está com sede, a gente procurar de fato um copo com água para a gente tomar e matar, saciar a nossa sede. Você pode observar de repente outras fontes de bebidas para você tomar, um suco, alguma outra bebida, mas ela não sacia quanto a própria água. É interessante Deus como Criador, como Ele criou um elemento, a propriedade da água, para resolver um problema que está dentro de nós, que se chama essa sede, que compõe também a vida humana, que compõe também a terra, algo que Ele mesmo fez. Então olha que interessante, o convite de Deus está sendo dado, e o elemento que é colocado aqui como forma de preenchimento do que precisa ser saciado, né? É um convite para vir às águas, é um convite para vir a Ele mesmo. E mesmo você que não possui nenhum dinheiro, venha, ou seja, é de graça, não tem custo. Você consegue perceber, irmãos? Isso é pura graça e misericórdia. Isso é puro amor de Deus sobre sua vida, sobre a minha vida. Você consegue entender que uma pessoa que bebe, que ingere a água, ela precisa beber de novo, ou seja, ela não pode parar de beber. Ela precisa beber todos os dias. Ela precisa beber uma quantidade de litros por dia, ali, pelo menos diário, para manter sua saúde ali intacta, ter o seu bem-estar. A mesma coisa como é a maneira física, para atender o funcionamento ali de todo o corpo, o organismo. Mesma coisa no sentido da vida espiritual. Como é que você vai manter de pé se você não está vindo às águas de Deus? Se você não está vindo com a presença de Deus combater o que é espiritual, de forma espiritual, e a necessidade física com a forma física. Então, de repente, se você às vezes nem atenta a tomar água de uma forma física, quanto mais água espiritual, quanto mais uma fonte divina. Ou seja, você precisa vir a Deus, porque só Ele pode saciar a tua sede interior. Que a água física não resolve, que pessoas não resolvem, que ou questionar, ou olhar para o universo e ter respostas não resolve. Mas só em Deus a gente encontra uma forma de saciar de uma maneira total, que só você pode experimentar. Talvez você hoje está com a sede tremenda, assim como precisa de um copo com água para saciar. E quando você experimentar isso, você vai ver o quanto é bom beber dessa água, irmãos. Quanto é bom chegar a essa água. Então eu quero te convidar a você, sem custo, porque é graça e misericórdia você tomar da água dele. Você tomar e se encher da presença dele. Você chegar ao próprio Cristo. Inclusive é uma relação do próprio Jesus. Se você for olhar lá em João 4, com a mulher samaritana, ele fala que se eu te der da água da fonte, e é isso no sentido de vida eterna, do que produz, do que ele traz para nós. Então é a respeito do próprio Cristo. E a vida dele produz em nós vida também. Você já veio a Jesus?
Você já buscou a Jesus? Você entendeu que isso é pura graça e misericórdia? Que isso vem dele para nós? E que nós precisamos ir a Ele, assim como a gente vai em busca de uma água para tomar, a gente precisa também buscá-lo e ser saciado. Que você possa fazer isso nessa noite. Que você possa ser saciado em nome de Jesus e preencher a sede que hoje você está sentindo de uma forma que possa acabar com a sua sede. E a água possa brotar aí na sua vida, que do seu interior fluam rios de água viva. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com você aqui como resolver o problema da sede. Vindo a Deus. Venham e bebam. Venham, se aproximem de Deus. Recorra a Deus. Em segundo lugar, é ouvindo a Deus. Pastor, a gente mata a nossa sede interior ouvindo a Deus? Sim, porque a palavra dele é fonte de vida eterna para nós. Se você observar no versículo 3 ao versículo 5, diz assim: Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Vejam, fiz um testemunho aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não conhece se apressarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Olha que interessante, irmãos. Observa aqui uma coisa importante para você. Veja que dar ouvidos a Deus é algo importante, é algo que você precisa entender, que quando a gente ouve a palavra de Deus, que é uma fonte de vida para nós, isso gera em nós vida. Observe o que diz no versículo 3, que venham a mim, dê ouvidos, ouçam-me para que a sua alma viva. Ou seja, se você tem se alimentado de quê? De que palavra você tem se alimentado? Qual é a tua garantia? O que está alicerçado a tua esperança, a tua perspectiva de vida, de futuro, das coisas que você resolve? Como saciar a sede sem ter de fato uma fonte de vida? Sabe aquelas fontes de águas que tem de tratamento, de fonte de água natural, que chega às vezes até a sua casa, e tem fonte de água, lugar tal, os requisitos ali. Eu trago isso para a nossa vida com Deus. Pensa você ter uma fonte natural que jorra da sua vida limpa, de uma forma que nunca vai sujar, nunca está suja, não precisa de tratamento. Pelo contrário, essa água que nos trata, essa água que chega até nós, a gente dando ouvido, essa água de Deus, no sentido da sua própria presença, da sua própria vida que vem até nós, isso trata a nossa sede, irmãos. Ou seja, tudo aquilo que a gente mais busca na vida, ao a gente ouvir da parte de Deus algo que vai nos saciar, a gente vai ser preenchido por questionamentos que talvez esteja dentro de nós, serão retirados. Serão alcançadas respostas, serão preenchidas o que a gente está buscando. Ou seja, vir a Deus e ouvi-lo depende para que a nossa vida possa ter um bem-estar. Talvez hoje você se encontre aí em uma situação que talvez não é a que você quer, e talvez você não gostaria de estar aí. Mas o fato que você precisa vir a Deus, você precisa ouvi-lo para que essa palavra, essa fonte de vida possa te alcançar. E que você possa entender que a palavra de Deus ela não é uma palavra qualquer. E sabe o que é interessante? Que no final do versículo 5, que é uma promessa que Deus fez a Davi, né, que através do trono dele como rei, da sua descendência, inclusive do próprio tribo de Judá, viria o Cristo como sua descendência. E é uma promessa para o futuro, ou seja, uma promessa que o próprio Cristo seria a palavra, a fonte de vida, que iria saciar todos aqueles que nele crê. Ou seja, iria nos dar salvação diante da nossa perdição. Então você pode perceber que lá no finalzinho do versículo 5 de Isaías 55 vai dizer: por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Então não é nada que você venha fazer. Pastor,
tudo está voltado para o que o meu mérito, a minha obra, as minhas ações. Não exatamente. Tudo está voltado para o que Deus fez, o que Ele faz, da maneira como Ele faz, chegando até você. Mas de fato existe uma relação que você se compromete, que você vem até Ele, que você corresponde ao que Ele tem para você. Então você consegue perceber o Senhor, o seu Deus, Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. É por causa do Senhor, não é por causa de nós. Não é porque merecemos, não é porque fazemos alguma coisa legal, bacana, não é porque somos certinhos demais, mas é porque o Senhor fez. A graça de Jesus, o seu amor na cruz, a salvação na cruz, é para abençoar você, e por isso que Ele veio ao nosso encontro, por isso que Ele é o maior missionário, por isso que Ele é Salvador. Então não é mérito seu nem meu, mas é totalmente glória de Deus que alcançou a sua vida. Então se alimente dessa palavra. Quantas vezes tem pessoas que têm essa palavra aberta de uma forma, talvez numa estante, num quadro, numa cabeceira de uma cama, num pequeno armário, mas não está dentro do seu coração, não está dentro de você algo que é tão valioso, que pessoas tentaram de alguma forma diminuir essa palavra, mas não conseguiram, passaram-se anos. Porque a palavra do Senhor diz que passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Seca-se a erva, seca a flor, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ai de quem alterar qualquer coisa da palavra de Deus. Então entenda isso em nome de Jesus. A palavra de Deus é alimento para a tua vida. Ela vai te saciar em nome de Jesus. Então passa tempo com essa palavra. Não dorme sem beber dessa palavra. Não passa nenhum momento do seu dia sem ler pelo menos um pequeno capítulo de Salmo, por exemplo. Porque dela depende a tua vida. Como, por exemplo, diz em Provérbios. Segue as instruções que o Senhor tem para você. Então, assim, você tirar suas próprias conclusões em nome de Jesus. Então, guarda isso. A gente resolve o problema da nossa sede vindo a Deus. A gente resolve o problema da nossa sede ouvindo o Senhor, se alimentando da sua palavra. Em terceiro lugar, irmãos, uma lição, uma verdade que a gente aprende sobre como resolver o problema da nossa sede espiritual, o problema do nosso declínio, da necessidade de nós termos Deus se preenchido por Jesus, pela sua ação salvadora na nossa vida, está no versículo 6 ao 7. A gente resolve o problema da sede também buscando a Deus. Guarda isso com você. Versículo 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Você conseguiu entender isso? Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Talvez você já buscou algum dia. Talvez você teve uma vida de intimidade, de lugar secreto com Deus. Talvez você já sabe o que é sala do trono, está junto à mesa com Ele. Você já talvez escutou disso um dia. Talvez isso venha diminuindo com o passar do tempo e hoje você está distante da mesa do Pai. Hoje você não tem comunhão com o Pai. Talvez você hoje não está vivendo momentos melhores como viveu já algum tempo atrás. Talvez aquelas noites de madrugada. Talvez aquela oração mais intensa. Talvez aquele jejum que você gostava de fazer. Talvez aquele louvor que saía do seu coração, da sua alma, do seu interior de uma forma gritante para Deus. Talvez você hoje esteja precisando fazer isso para matar a tua sede interior. Buscar o Senhor enquanto você ainda pode achar. Clamá-lo enquanto Ele ainda está perto. E é interessante você pensar sobre isso, que até o texto nos fala, diz que o ímpio abandona o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e volte-se ele para o Senhor. A palavra aqui está dizendo, olha, em outras palavras, não apresenta desculpa. Não fica preocupado só com a outra pessoa, enquanto você também está sendo perdido e está pensando no outro que está mais perdido que você. Você primeiro precisa buscar o Senhor
e ao encontro dele não trazer justificativa de outros que precisam. Ou seja, deixa o ímpio o seu caminho mau, deixa o homem nos seus pensamentos. Mas e você? Você sabe quantas pessoas transferem e não reconhecem o seu estado de ser? Demonstram que estão bem em suas redes sociais e fotos e etc. Mas por dentro está um estado de sequidão, um estado de sede, um estado de deserto, um estado que está doido para encontrar um lugar que possa ser um oásis para aliviar ali o seu, trazer sombra, trazer refúgio, trazer consolo, trazer água para beber. Talvez você está caminhando num caminho de deserto já há um bom tempo da sua vida e você está procurando um oásis que você nunca experimentou, que não é objeto, que não são pessoas, mas eu posso dizer a você que é a pessoa do Deus vivo. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Isso quer dizer que vai ter um momento que não vai ter como buscar mais o Senhor. Isso quer dizer que não é tempo da gente estar brincando, levando a Deus de qualquer jeito, tendo uma vida com Deus de uma forma e de repente a gente está vivendo uma vida de outra forma, seguindo os nossos ideais, os nossos interesses, errando diante de Deus. Clame enquanto Ele está perto, faz isso. Interessante que Deus está falando isso para Isaías também, para aquele povo. Povo, volta para mim, venham a mim, bebam de mim. Estou dando de graça a vocês. Ouçam-me o que eu estou falando, a minha palavra é fonte para vocês. Venham e busquem-me e clamem a mim. Porque o Senhor dá de bom agrado o seu perdão. Ele tem misericórdia, como diz aí no versículo 7. Então, irmãos, talvez você esteja procurando no lugar errado. Talvez a fonte que você está procurando é errada. Talvez ela por que nunca te saciou? Por que você continua com sede? Por que você sempre procura e parece que passou aquele dia, aquela noite e não resolveu o problema? Porque não é essa fonte que vai saciar o que está dentro de você. Não é essa fonte de água, essa fonte de vida que vai te abençoar o problema que está aí dentro. Então faz isso em nome de Jesus. Busca o Senhor nessa noite. Para aí onde você está e reflete sobre essa palavra e faz essa experiência com Deus. Busca o Senhor enquanto você pode achá-lo. Porque talvez você possa estar numa situação que as coisas que estão te levando possam te aprofundar mais ainda e de repente, sabe, um poço, sabe, um lamaçal, sabe, algo que você vai afundando e você não consegue sobressair, talvez você não consiga encontrá-lo mais. Talvez você não consiga sobressair da situação real que você está hoje. Então, em nome de Jesus, não deixa para amanhã, busca o Senhor hoje. Não deixa para mais tarde, busca o Senhor agora. Clama a Ele agora, porque Ele pode tirar você das coisas que você está passando, que você está vivendo. Em nome de Jesus, faça isso. Venha ao Senhor, ouça o Senhor, se alimente da palavra dEle e busque e clame o Senhor. Que isso sim resolve o problema da nossa sede interior, em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, eu queria que você observasse em Isaías 55, versículo 8. Olha que interessante. A gente resolve o problema da sede, irmãos, entendendo os planos de Deus, os pensamentos de Deus para a nossa vida. O que é o resultado de uma vida de caminhar com Deus junto, lado a lado. Caminhar seguindo o seu propósito, a direção para nós. Observe o que diz o versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e fazerem-no brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão a canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiro bravas crescerá a murta,
Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Olha que interessante. Os pensamentos do Senhor não são os vossos pensamentos. Você conseguiu entender isso? O pensamento do Senhor, ele é mais alto que o seu. Você conseguiu entender que o caminho do Senhor, ele é mais elevado do que o seu caminho que você tem traçado? Pastor, por que eu estou com sede? Porque você talvez está vivendo o seu pensamento. Pastor, por que eu estou com sede e nada resolve o meu deserto, a minha vida de deserto? Porque talvez você esteja trilhando o seu caminho e não o caminho do Senhor. E é que Deus estava falando com aquele povo e falando para nós hoje, por meio dessa palavra profética de Isaías, dizendo que o que Deus tinha para nós ou para aquele povo e para todos aqueles seres humanos é um pensamento diferente, é uma vida diferente, é uma vida com Deus, é uma vida com o propósito de Deus, é uma vida direcionada pela palavra, é uma vida justa, íntegra, é uma vida a qual ele estava a respeito do Cristo sendo um modelo de vida para nós, que viria futuramente ali após anos, em período de cumprimento da palavra ali de Isaías. Ou seja, meu povo, meus filhos, o pensamento que vocês têm não se compara com o pensamento que eu tenho para você. A vida que eu tenho não se compara com a vida que você pretende viver. O meu caminho não tem comparação com o caminho que você pensa que é o melhor caminho que você está trilhando. Tem pessoas que se exaltam dizendo que está tendo uma vida incrível, mais distante de Deus, vivendo o seu caminho, vivendo o seu propósito, vivendo sua vontade, mas de repente está distante de Deus. Saiba que os pensamentos e o caminho do Senhor são mais altos daquele que você pode escolher nessa noite. Ou seja, você precisa vir a Deus, entender quais são esses pensamentos, entender quais são esses caminhos. Você precisa vir a Deus e entender tudo isso, porque senão você nunca vai entender o que é que Ele tem para você. Você nunca vai entender suas promessas. Você nunca vai entender o que é Jesus. Você nunca vai entender o que é vida com Deus. O que é ser saciado por uma fonte que não para de jorrar na nossa vida. E quanto mais a gente está sobre essa fonte, caindo sobre nós, jorrando sobre nós, é uma fonte que a gente quer ter mais. Que parece que é pouco ainda o que a gente tem. A gente quer mais desfrutar de mais isso. Desfrutar mais do que é a pessoa de Deus, de ter uma vida real com Deus. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. São mais altos os meus caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos. E olha que interessante. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor. O texto vai nos dizer no versículo 9. Olha que interessante, irmãos. Para pensar um pouquinho. Olha a grandeza do que o Senhor está falando, assim como o céu é mais alto que a terra. Para pensar. Você consegue alcançar o céu? Você consegue ver uma linha que diz, aqui acabou o céu? Ou o céu é de uma certa forma infinito que a gente não consegue medir? Que não consegue mensurar, não consegue dizer, não, é até aqui o limite do céu. Você consegue perceber que o que Deus está falando com você é que o que Ele tem para a tua vida é algo infindável. O céu é o limite, o céu é a referência dele, o lugar onde Ele habita. Você consegue perceber Jesus orando a oração do Pai Nosso, por exemplo, e você consegue entender que Pai Nosso que estás nos céus e as dádivas que vêm dele, vêm do céu para nós. Ou seja, algo grandioso, ilimitado, infindável, infinito, eterno. Não tem comparação com o que a gente vive na terra, algo limitado, mortal, algo que a gente consegue ver aos olhos carnais, que tem fim. Você consegue comparar e perceber que o que Deus tem para nós é algo que está assim como o céu, à distância ligado à terra. Ou seja, o que Ele tem para você, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos e os meus caminhos para a sua vida. Você consegue entender isso nessa noite? É isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor tinha para aquele povo, há 700 anos antes de Cristo.
O que eu tenho para vocês são muito mais pensamentos mais elevados que os seus. E às vezes você está achando que você está vivendo é algo maravilhoso, mas você não desfrutou desse pensamento do Senhor. Você não desfrutou do caminho do Senhor. Você não sabe o que é ter essa vida com Deus, ao ponto de você entender que mistério é esse, que as pessoas dão a vida por essa palavra. Dão a vida pelo que ela crê, do que ela tem de experiência com Jesus, com o Espírito Santo. Você consegue entender que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos, assim como os céus é mais alto do que a terra, assim é o que Ele tem para você. Que tal nessa noite, em nome de Jesus, você procurar saber qual o pensamento do Senhor para a sua vida? Qual o caminho do Senhor para a sua vida? Que tal nessa noite você poder desfrutar do caminho que Deus tem para você? De ir ao seu encontro e dizer: Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? O que é que o Senhor tem diante da minha vida pequena? O Senhor que é grandioso, o que é que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor tem para a minha família, para os meus filhos, para o meu casamento? Que pensamentos são esses que o Senhor tem para nós? E sabe o que é interessante, irmãos? Isso tem que criar em nós um desconforto, sabe? Que eu não posso me conformar com os meus pensamentos. Eu não posso me conformar com os meus caminhos. Isso tem que trazer um desconforto, uma desconformidade, porque quando eu sigo o que eu penso, o que eu defino ser, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Quando eu vivo algo fora da palavra, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Quando você traça um plano, um caminho, que você se depara e você observa que está fora da palavra, tipo, Deus está fora disso aí. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida, com o plano que Ele tem para você, que é muito maior. E às vezes você está vivendo algo que você está dizendo assim: nossa, minha vida está incrível. Será que ela está tão incrível assim, distante de Deus? Ou será que você ainda pode viver algo que você talvez não tenha nem palavras para definir o que é o céu mais alto do que a terra? Você consegue perceber que não existe uma distância para definir isso? Isso se chama eternidade. Isso se chama salvação. Isso se chama alegria que só Ele pode dar, que você não pode comprar. Por isso que o texto diz: venham a Ele. E você que não tem dinheiro, venha a Ele. Ou seja, é graça a todos que quiserem. Um Senhor que está de braços abertos para acolher todos aqueles que estão sedentos e serem saciados por Ele. E para finalizar, eu quero ressaltar aqui as promessas de Deus que está entre o versículo 10 ao versículo 12, a qual Ele fala que uma vez que você vem a Ele, que você o busca, que você o clama, que você dá ouvido ao que Ele tem para você, que você vê e entende que os pensamentos dele são maiores. Quais são esses pensamentos de Deus para a sua vida? Olha o que diz o versículo 10, irmãos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Glória a Deus por isso. Olha que incrível. Assim como a chuva e a neve descem dos céus. Você consegue perceber mais uma vez, o céu tem a ver com matar a nossa sede, com resolver a sede nossa. Ou seja, vem algo de cima para nós. Assim como a chuva e a neve vêm dos céus e não volta para os céus. Você já viu a chuva, a neve voltando para o lugar de origem dela? Ela vem do céu até nós. Ou seja, com a ideia de regar a terra, de fazer-a florescer, de trazer seus aspectos da natureza para ela, trazer fonte de vida para a terra. Ela não volta para Deus, porque o desejo de Deus é fazer com que cumpra para aquilo que Ele designou, que veio do céu, que saiu de Deus para a terra. Assim é na nossa vida. Você entendeu isso? Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para cumprir propósitos, assim acontecerá conosco se a gente vir a Deus e for saciado por Ele. Ela não voltará vazia. Assim será a palavra da boca de Deus. Ela não voltará para Deus. Ela ficará em você.
Ela vai alimentar você, vai nutrir você, vai manter você, vai te sustentar. Ela vai fazer com que você não peque, ela vai fazer com que você se mantenha firmado no caminho dele. Você lembra que o salmista falou que a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti? Pois é, a palavra de Deus ela faz isso. Uma vez que ela está dentro de nós, a gente está vivendo isso. Então, essa palavra ela vai sustentar a gente. Ela vai nos mantermos de pé para que você tenha vida, para que você tenha uma fonte infindável que você vai ter sede, mas você vai continuar bebendo dessa fonte que não vai esgotar, que você não vai precisar pagar como uma fatura que você paga de água mensalmente, ou seja, é uma pura vontade de alguém que quer, no caso você, eu, que vai ao encontro, e uma pura vontade de alguém que está cedendo uma fonte de água para você, de uma forma totalmente de graça. Favor que nós não merecemos. Dificilmente alguém vai fazer isso, irmãos. Dificilmente, principalmente nos dias atuais, alguém vai dar algo de graça a alguém. E principalmente quando é algo que às vezes as pessoas nem têm e nem têm para oferecer. E não supre como que muitos tentam suprir de alguma forma algo que nem elas são supridas. Como ela vai te dar algo que nem ela é suprida para você ser suprido? Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê um Deus que supre a necessidade humana. É a única resposta para nós. É a única fonte para nós para resolver o problema nosso interior. A sede interior, o deserto que passamos. Guarda isso com você. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, assim será a palavra dele que sai da boca dele, que não voltará para ele, que vai ficar em você, fazendo com que floresça na tua vida, que regue a tua vida, que dê frutos na tua vida, se assim você cumprir a vinda, indo até o seu encontro e buscando de todo o teu coração. E eu aqui cumpro o final dessa palavra. Uma promessa de Deus, uma comparação genuína, incrível. Está lá no versículo 12 dizendo: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Júbilo, alegria, gritos de felicidade, serão conduzidos em paz. Coisas que o mundo procura hoje não tem. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Vocês conseguem entender isso? Que é como se fosse assim, você está caminhando para um lugar e está tendo um cântico entre onde você passa, do que você está vivendo, do que você está trilhando com Deus. O canto irromperão diante de vocês e todas as aves do campo baterão palma. Eu estou andando por um lugar que de repente era deserto em um momento antes de Deus. E agora eu estou passando junto com Deus e aquele mesmo lugar ele está florescido. Ele tem fruto. Ele tem um cenário diferente que eu nunca vi. Mas porque o lugar está do mesmo jeito. Mas por que a expressão de bater palma, por que a expressão de cantar? É porque aqui dentro está fazendo isso. A diferença não é lá fora, a diferença é aqui que tem água de Deus. A diferença é o que Deus regou na minha vida, é o que ficou dentro de mim. É o que Deus me saciou, porque o deserto não era só externo. O deserto estava aqui dentro de nós, dentro de você. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Eu quero te dizer o seguinte, que você, nessa noite, se você vier a Deus, você será conduzido em paz e em júbilo, se você for saciado pelo Senhor. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Se você fizer isso vindo a Deus, as árvores elas baterão palma, você vai andar em alegria por onde você passar. Sabe, o cenário que era de horror acabou. O cenário de tristeza acabou. O cenário do medo acabou. O cenário dos questionamentos acabou. Sinais de questionamento de existência, de problemas, acabou, porque agora do seu interior reina algo diferente. Tem fonte diferente, tem vida diferente, a qual você nunca encontrou nada igual. Ou seja, você agora anda com Deus, por isso que faz diferença. E ele finaliza aqui, profeta Isaías, palavra da parte de Deus maravilhosa.
No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Você consegue entender? Algumas traduções vão dizer algumas palavras diferentes, mas no lugar do espinheiro, irmãos, no lugar de espinho, no lugar de símbolo da natureza que não teria tanta vida e tanta alegria, agora cresce um lugar de sombra alto, que consegue trazer um bem-estar para quem está ao redor, um pinheiro que é uma árvore bela, nascerá no lugar de espinhos. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: filho, se o Senhor vier a mim, eu vou tirar os espinhos, vou tirar o deserto, vou tirar a sequidão, e eu vou fazer da tua vida um pinheiro alto, grande, bonito, sombroso, a qual tem utilidade e as pessoas querem no seu jardim. E também, finalzinho do versículo 13, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Olha aqui, meu irmão e irmã. A murta era um dos símbolos que até pessoas usam até hoje em alguns lugares, que tem, como por exemplo um buquê na hora do noivado. Ou seja, algo bonito, belo, que você vê, que você carrega como um símbolo de honra, de beleza, um símbolo de vida. Você consegue perceber, tem umas pequenas flores entre elas. Olha, em nome de Jesus, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor vai fazer você crescer como a murta, uma planta viçosa, grande, bonita, que pode ser usada para embelezar lugares, pessoas. E isso vai acontecer por causa do Senhor. Isso vai acontecer para sinal eterno que não será destruído o povo a qual Ele chamou. Ou seja, aquele povo que também tem tudo a ver comigo e você. O Senhor te chamou para beber dessas águas. O Senhor te chamou para ser saciado. O Senhor te chamou para você não viver no deserto sozinho. O Senhor te chamou para poder tirar esse estado de espinhos e colocar um estado que você nunca viveu, porque é muito mais alto que você possa imaginar, mais do que os céus em relação à terra, ou seja, infindável. É isso que o Senhor tem para você. E sabe uma coisa que me chama a atenção? E eu quero finalizar dizendo esse texto a você. Está lá no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Finalzinho do versículo 37 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau, glória a Deus. Que incrível pensar que quem falou isso foi Jesus. Anos depois, o cumprimento do que falou em Isaías, a resposta do Deus vivo para aquela nação, para nós hoje, se chama Jesus. Se chama descanso em Deus. A manifestação, Jesus é a manifestação do que é Deus para nós. Então, se você não conhece Jesus, se você não conhece essa fonte de água, você não vai saber quem é Deus. Não tem como vir ao Pai se não for por Ele. Não tem como chegar ao Pai se não ter Jesus. Então, se você não reconhecer quem é Jesus, você não vai saber do que é isso aqui. Do que são essas promessas para a sua vida. Do que são essas promessas de mudança, de transformação, do que você estava num estado e vai se tornar outro estado, porque Deus tem promessa para aquele que vem e anda com Ele. Então, se você quer ser aliviado, ter uma sede, que a qual vai ser combatida através do que é saciar pela água, você precisa vir a Deus, beber dessa água. Parar de desculpa, pensar no outro, pensar em fulano, cicrano, outra pessoa, não, por causa disso que está difícil e tal. Não, para com isso, se entrega a Deus, vindo a Ele, ouvindo sua palavra, se alimentando dessa fonte que vai guardar e vai jorrar sobre você e não vai voltar ao céu, porque vem sobre sua vida, buscando e clamando a Ele, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, e você entendendo quais são os seus pensamentos e os seus planos
do que Deus tem para você. Isso resolve o problema da sede, se chama Jesus, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Jesus seja o descanso para você, que Jesus seja o alívio do que você procura, que Jesus seja a água que mais você procurou na vida e você somente agora, ou agora você está entendendo e mergulhando, intensificando mais na vontade de buscá-lo e ser preenchido pelo lado de dentro, onde só Ele pode chegar. Só Ele conhece as coisas internas que estão em você. Só Ele sabe o vazio da alma. Só Ele sabe quando você põe sua cabeça num travesseiro e de repente está ali sedento, dormindo de forma sedenta, há dias sedento, há meses sedento, buscando resposta sem encontrar, de repente há anos sedento. Por que não você fazer uma experiência de vindo ao Senhor, ouvindo o Senhor, buscar o Senhor, clamar ao Senhor, entender que os pensamentos são mais altos e os caminhos mais altos do que os seus, saber o que Ele tem para você. E que essas promessas possam alcançar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essas promessas te alcancem, meu irmão, minha irmã. Que essas promessas de Deus possam ser derramadas na tua vida de uma maneira que não venha nunca mais se acabar. Mas que você, toda vez que você apresentar o sinal, é o lado pequeno humano, que é a necessidade de voltar a ter sede, no sentido espiritual falando, você possa vir ao encontro de Jesus Cristo, porque Ele tem algo para te dar, onde o teu interior fluirão rios de água viva. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Que você possa experimentar isso em nome de Jesus, e que isso possa te abençoar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder, feche os teus olhos, você que está em casa, você que me acompanha. Meu amado amigo Jesus, fonte de vida, água que desce do céu para a nossa vida, que o Senhor possa abençoar, Jesus. Essa pessoa que se encontra sedenta, buscando respostas que não foram encontradas. Saciar a sede, a qual não foi suprida, de repente, talvez há anos. Saciar algo que vem questionando a Ti há muito tempo, sem resposta, sem direção, sem propósito. Eu quero orar a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor é a salvação. O Senhor é a resposta que nós precisamos. Que se não for o Senhor a resposta, a gente tem um problema nesse mundo que não tem solução. O Senhor é a resposta. O Senhor é a nossa salvação. Em Ti nós encontramos isso. Por isso que o Senhor resolve todos os problemas da morte, da enfermidade, dos aspectos do pecado humano, de tudo. O Senhor resolve toda a questão, está centralizada na pessoa de Jesus, e por isso nós recorremos a Ti, Senhor. Nós temos sede de Ti, Pai. Precisamos vir ao Teu encontro e ser saciados pelo Senhor. E não nos deixe sedentos, porque uma vida sem beber do Senhor, sem estar no Senhor, é a mesma coisa de ter uma vida no deserto, Senhor. Aquela terra seca, espinhos, sem ter lugar de sombra, de refúgio, de descanso. Mas que no Senhor nós possamos encontrar um oásis que vem dos céus a nós, regando nossa vida para florescer, para nos fazer frutificar, para regar nossa terra, para nos fazer, em nome de Jesus, ser alcançados por Ti e a gente poder dar fruto. Ter uma vida diferente, onde a gente caminhe em meio às árvores e batam, e a gente consiga palmas a nós, que a gente consiga ter uma perspectiva diferente de onde nós estamos passando, que agora não é mais como antes, porque agora nós estamos no Senhor. Que onde nós passarmos possamos ter cânticos de alegria, como diz no livro, no final de Isaías 55, Senhor. Essas pessoas possam ter alegria onde havia choro, tristeza. Que o Senhor possa mudar tudo, meu Deus, em relacionado àquele que está ouvindo essa palavra nessa noite, assim como tem mudado a minha, e assim como eu preciso também das águas do Senhor para a minha vida. Que o Senhor Jesus possa suprir as nossas necessidades e que seja feita a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos sacie nessa noite, Pai,
para a glória de Jesus. E alcance e abençoe o nosso irmão que está aí assistindo essa palavra, esse programa nessa noite. Eu entrego tudo a Ti, para a glória de Jesus, e que possamos testemunhar para a glória do Senhor, que o Senhor há de fazer em nossa vida. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Ti. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Eu louvo a Deus pela sua vida, ter ficado até aqui conosco, e que essa palavra possa te encorajar a imitar a Cristo, em nome de Jesus. Eu deixo aqui o meu muito obrigado por vocês ter ficado conosco até agora. Você que de repente está assistindo a gente pela primeira vez, que Deus possa te abençoar. Nós somos da Igreja Adventista da Promessa, um programa idealizado por essa produção promessista aqui em Brasília, no centro do coração do Brasil, e que possa, todas as vezes que você assistir, venha algo do coração de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus. Ficamos de louvor e eu me despeço aqui a você e até a próxima terça-feira, às 21 horas, em nome de Jesus. Graça e paz, pessoal. Um beijo no teu coração. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus. Tantas dores, tantas perdas, sabemos que Tu és fiel, nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim, a vida não acaba aqui, a esperança já. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando Teu amor, declarando ao mundo inteiro que só Tu és Salvador. Em um tempo tão cruel, tantas dores, tantas perdas, sabemos que Tu és fiel, nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim, a vida não acaba aqui, a esperança já raiou, na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando Teu amor, declarando ao mundo inteiro que só Tu és Salvador. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos
nos aferir. As aflições são tão pequenas